Olá mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, seja bem-vindo ao nosso canal Olá Mundo Geek, e em especial ao nosso quadro de pequenas resenhas, onde a gente conversa um pouquinho sobre algum material aqui da minha coleção, né, algum material adquirido, que eu ganhei, e que a gente conversa um pouquinho sobre ele. E hoje eu vou conversar aqui com vocês, né, sobre um material que eu recebi do meu amigo Clóvis. Um grande abraço, Clóvis, você é maravilhoso. E faz muito tempo isso, eu acho que foi no ano passado, não tô lembrada agora, mas acho que foi ano passado. E foi justamente na época que a gente estava no projeto de quadrinhos de presente, né, onde a gente faz aqui com o pessoal do Recife Comics, que é um nosso grupo de WhatsApp que também tem página no Instagram e Facebook. A gente comenta sobre a cultura pop em geral e eu faço parte aí dos administradores desse grupo. E a gente faz esse projeto, né, de quadrinhos de presente, uma ideia inclusive do Clóvis. E a gente saiu trocando também entre si alguns quadrinhos. E ele acabou me dando, né, não um quadrinho, mas ele me deu um arco aí gigante de quadrinhos, acho que umas cerca de 12 a 14 edições de Os Melhores do Mundo, que é justamente o que a gente vai conversar hoje. Eu acabei lendo todo esse arco agora, né, recentemente, e simplesmente gostei bastante. O que a gente tem aqui? A gente nessa época, né, da Panini, a gente estava aqui em meados de 2006, 2007, a gente tinha os mix, né, e aqui nesse mix tinha Guardiões do Universo, que era os Lanternas Verdes, Flash, Supergirl e a Legião dos Super-Heróis, e claro, Mulher Maravilha, que é justamente o que a gente vai comentar aqui hoje, tá bom? Essa fase, né, tinha nos roteiros, né, o Alan Heinberg, e a arte, bom, a arte pela capa eu já tinha batido o olho, eu falei, Terry Dodson, e realmente é Terry Dodson, junto com a Rachel Dodson, né? Eu sabia porque eu tinha lido, inclusive, também o material da Hyperion, né? Aventureiros Volume 1. E é justamente eles também que fazem a arte, né? Ele faz a arte e ela faz a arte final. É muito bacana. E a história, no que se trata a história? São vários, né, volumes, tá, gente? Eu só trouxe esse porque realmente não dá para eu mostrar aqui todos. Mas essas edições, as primeiras 7 edições, elas compilam um arco que foi publicado pela Eagle Moss, né? Naquela coleção gigantesca, né, da DC que eles têm. Foi publicado o primeiro arco, que se chama Quem é a Mulher Maravilha, certo? Então as primeiras histórias é sobre este arco. O roteiro e a arte permanece em boa parte, né, do tempo. Em algumas histórias especiais e tudo mais, muda um pouco, né, o roteiro e a arte, mas no geral sempre são do Terry Dodson a arte e do Alan Heinberg o roteiro, certo? E do que se trata essa história? Bom, Quem é a Mulher Maravilha foi um dos quadrinhos mais bacanas que eu já li. Assim, não é uma história assim de explodir cabeças, de ser algo assim revolucionário, ai meu Deus, fez algo assim genial na Mulher Maravilha. Não, até porque o escritor que eu vejo que tem mais habilidade, pelo menos do que eu li até o momento, tá, gente? Eu posso estar enganada. Mas daquilo que eu já li até o momento, o artista, né, o roteirista que eu acho que tem mais, assim, tino, né, ele tem um feeling maior para escrever a Mulher Maravilha, ele tem uma sensibilidade e uma escrita sensacional, é o Greg Rucka, né, minha gente? Ele passou muito tempo escrevendo a Mulher Maravilha e, assim, atualmente, para mim, é um dos melhores roteiristas, né, foi um dos que soube trabalhar melhor com a Diana, além do nosso finado, né, e queridíssimo eterno George Pérez, né, que pra mim ali é a Mulher Maravilha definitiva. Mas assim, atualmente, né, dos artistas é o Greg Rucka, pra mim ele é um dos melhores roteiristas da Princesa Amazona. Enfim, sobre o que se trata essa história, né? Quem é a Mulher Maravilha? Bom, a gente acaba encontrando o panteão total, praticamente, da Mulher Maravilha
nessa história, durante essas histórias. Porque a gente conhece, a gente acaba vendo a Donna Troy, a gente conhece a Moça Maravilha daquele momento, que é a Cassie, a gente também tem contato com as Amazonas, a gente vê tudo isso, né? Tudo que rola ao redor da Mulher Maravilha. A gente entende que ela está nesse momento, pelo menos nesse arco de histórias, ela está muito insegura, ela está muito indecisa, ela não sabe exatamente quem ela é. Às vezes ela fica se perguntando se ela é uma semideusa, se ela é por que, né, a humanidade a elegeu sua campeã, né, chamando ela de Mulher Maravilha. Afinal de contas, ela nunca se chamou assim, foi a humanidade que deu esse título a ela. E ela fica entre esses dois mundos, né? Um impasse que a Mulher Maravilha tem em várias fases, inclusive, né? Que é algo que ela fica entre a sua vida como amazona, como princesa, e a sua vida como Mulher Maravilha no mundo dos homens, né? Como uma espécie de embaixadora de Temícera, né? E é bem interessante essa dualidade, a gente vai vendo ao longo da história. A gente vê também a trama se desenvolver com a chegada da Circe, né, que é uma das personagens aí, uma das grandes vilãs da Mulher Maravilha. E, na verdade, nesse arco a gente conhece várias vilãs, né? A gente acaba se esbarrando com várias. A gente se esbarra com a Giganta, a gente se esbarra com a mais famosa, pelo menos nesse momento, principalmente por causa do filme, né? Que é a Mulher Leopardo. A gente se esbarra também com a Circe, que pra mim, nos quadrinhos, é uma das peças-chave também, assim, do panteão de vilões da Mulher Maravilha. E aqui ela vai realmente vai ludibriar a Mulher Maravilha de várias maneiras. Essa questão da verdade, que é sempre viva, né, na história da Mulher Maravilha. E vai ser muito debatida essa questão, né, quem ela realmente é. Como é que ela se sente como Mulher Maravilha, se ela se sente mais Mulher Maravilha, se ela se sente mais Amazona. Não que ela tenha que escolher, né? Afinal de contas, ela entende que ela faz parte dos dois mundos. Mas ela fica nessa dualidade que eu acho que seria normal, né? Para alguém que tem poderes, para alguém que foi acostumada a viver isolada numa ilha e depois agora, né, vive no mundo dos homens, né? E é bem interessante, é muito... A história é muito bem construída, é bem dinâmica, são poucos balões, inclusive. Então a arte, ela colabora muito para que a história se desenvolva. É interessante também porque a história começa muito bem. A Mulher Maravilha, no final das contas, também, em um momento, né? Essa é a fase, inclusive, que ela vai deixar de... Não é que ela vai deixar de ter poderes, mas ela vai ter uma identidade secreta, né? Ela vai deixar de ser Mulher Maravilha. Pelo que aconteceu, inclusive, no início, né, dessa história, Mulher Maravilha, ela fica se perguntando quem ela é também, principalmente por causa do que aconteceu nas revistas anteriores do Superman. Inclusive, eu esqueci de trazer aqui, tá, gente? Desculpa. Mas tem uma revista, inclusive, que que isso não é spoiler, tá? Isso daí é algo que todo mundo sabe disso, que a Mulher Maravilha acaba matando o Maxwell Lord, né? É um agente federal, e o povo, né, a humanidade começa agora a culpar a Mulher Maravilha por ela ter feito isso, né, achar que ela tem sido uma traidora da humanidade e tudo mais. E é um dos motivos que vai levar a sua insegurança, né, a pensar quem ela é de verdade. Então, nesse momento, nesse período, ela deixa de ser a Mulher Maravilha. Quem assume o manto é a Donna Troy, e é muito, muito legal. É bem interessante porque como elas são irmãs gêmeas, inclusive eu posso trazer isso depois, né? A história de cada personagem que faz parte aí do panteão da Mulher Maravilha. Mas é bacana porque a Donna Troy é igual, idêntica, né? É irmã gêmea da Diana, e às vezes você confunde quando ela aparece nos quadros. Essa aqui mesmo, essa imagem mesmo, ela é a cara da Mulher Maravilha, né? E na verdade é a Donna Troy aqui. Então tem essa questão, é muito bacana também, eu acho interessante. E vai levar a Mulher Maravilha realmente a pensar como é que ela está, como foi que ela estava desenvolvendo realmente a sua humanidade, faz ela pensar em várias coisas. E no final de uma parte desse arco vai ser concedida, justamente como eu falei,
ela vai ter uma identidade secreta, ela vai deixar de ser Mulher Maravilha, assim, né, sem identidade que todo mundo conhece, para ser a Diana Prince, né? Vai ser um agente, né? Um agente do governo, né? Ela vai participar de um local, de um serviço de espionagem, né? De meta-humanos. E é muito interessante essa fase, é muito bacana. Ela também tem contato com o Nemesis, que é o seu também, é um dos... Como é que eu posso dizer? É um ajudante, mas ao mesmo tempo ele não é tão legal. É o mestre dos disfarces, ele inclusive. E que vai fazer parte também desse período de histórias. Eu gostei desse arco porque é muito interessante essa parte da criação, da mitologia. Da criação não, né? Mas assim, de desenvolver bastante os personagens que estão na mitologia da Diana. Isso eu achei ótimo, inclusive deu um desenvolvimento muito bacana para Donna Troy, por exemplo, e para Cassie também, né? Pra gente conhecer mais também esses personagens, que às vezes, né, atualmente pelo menos aparece bem pouco, né? E foi bacana isso, e foi bacana também ver a questão dos vilões e tudo mais. Mas é uma história que, nesse primeiro arco, ele se dá bem. Não tem um fechamento certo, que isso também é ruim, mas enfim, né? Ele tem esse arco e depois ele continua a história. E quando ele continua a história, que a Mulher Maravilha volta a ser Mulher Maravilha, né? Ela continua sendo agente, mas Mulher Maravilha também, né? A Donna Troy, ela deixa o cargo, né? Ela até sentia um peso muito grande por ser Mulher Maravilha, uma pressão muito grande. E ela acaba realmente deixando a Diana ser novamente a Mulher Maravilha. E quando isso acontece, quando chega esse momento aí de intersecção, né, de rompimento com a primeira fase, primeiro início de arco de histórias, a gente tem um problema grande, porque a história vai se perdendo. Ela vai dar, o final dela vai dar em uma das histórias bem marcantes da Mulher Maravilha, que é o ataque às Amazonas, que eu também tenho aqui, novamente, gente, 1000 perdões. Eu esqueci de trazer aqui, mas eu tenho aqui também, que inclusive faz com que você entenda um pouco melhor esse arco, né, do ataque das Amazonas, mas mesmo assim é uma grande confusão, é uma grande lambança no final, que você fica realmente muito perdido com a história. Então, assim, o primeiro arco é bom e a continuação dele não tão bom assim. Então, assim, é uma história que vale a pena se você achar por aí o encadernado da Eagle Moss num precinho bacana. Vale super a pena você estar adquirindo, porque realmente as primeiras histórias são muito bacanas, tá bom? Então, desse arco aqui, dos melhores do mundo, eu super recomendo as primeiras histórias. O final, que não é lá essas coisas, mas o início é muito bacana. Enfim, me diga aí, o que é que você achou dessa história, né? Se você já conhecia esse arco de histórias dos melhores do mundo. Você leu na época? Eu não li na época, mas eu queria saber se você leu nessa época aqui, ó, meados de 2006, 2007, se você já conhecia essa história, se você pegava esse mix, se você gostava, se não gostava, deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!